Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, caros irmãos. Hoje nós vamos refletir sobre a questão 258 de O Livro dos Espíritos, que se encontra na parte 2ª, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6º, trata da vida espírita sob o título Sensações, Percepções e Sofrimento dos Espíritos. Vejamos então a questão 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste seu livre-arbítrio. É a resposta dos espíritos. E Kardec faz uma outra pergunta, para complementar a ideia. Ele pergunta o seguinte: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Os espíritos respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E continua a explicação dos espíritos. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham todos os caminhos, o do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é a obra do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, mas sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisto um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, assim, com essa resposta, essa resposta que os espíritos deram, agora já na segunda questão, a gente percebe, com clareza que a gente faz as escolhas daquilo que nós vamos, vivenciar em prol do nosso progresso espiritual. As escolhas são nossas, as atitudes, as ações são nossas aqui durante a vida, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, e assim, com essas escolhas, nós vamos então progredindo, refazendo o que erramos, porque Deus nos permite, que nós façamos assim nessa caminhada evolutiva. Então, companheiros, na realidade, quando a gente chega no mundo espiritual, quando a gente chega na erraticidade, depois da morte do corpo físico, nós não vamos encontrar um tribunal, nós não vamos sentar como réus e ter um magistrado nos julgando de acordo com o que fizemos aqui na Terra, na nossa existência. Por quê? Por que isso? Porque nós temos as leis divinas gravadas na nossa consciência e o nosso julgamento é feito pela nossa consciência. É ela que vai nos julgar. Não vai haver um tribunal para nos julgar. Nós somos conscientes dos nossos erros e é essa consciência que nos julga, que vai nos julgar. Nós somos os julgadores de nós mesmos. Tudo que fizemos de errado é porque nós ignoramos as leis divinas que nós conhecemos bem. E qual é a resposta que a lei divina nos dá? A resposta que a lei divina traz para nós é uma dificuldade, uma dor, um sofrimento,
não como forma de castigo, como a gente aprende às vezes, né? Mas como uma forma de reparar o descumprimento que causamos às leis do Criador. Então, nós não somos castigados por Deus, mas nós nos julgamos porque nós sabemos que nós infringimos as leis de Deus que foram feitas para o nosso progresso espiritual, para nós mesmos. E a doutrina espírita explica muito bem que é uma forma de aprendizado para nos ensinar, para permitir o nosso progresso, para nos fazer crescer como seres eternos que somos e destinados à perfeição pelo nosso Pai Criador. Portanto, o nosso progresso se dá através do cumprimento das leis divinas que nos traçam o caminho a seguir. Com o livre-arbítrio, que é uma das leis de Deus, estamos autorizados a fazer nossas próprias escolhas. E com a lei de causa e efeito, que é outra lei divina, nós temos que reparar os erros que cometemos e, assim, progredirmos. Antes de reencarnarmos, é feito um programa, um projeto para nossa existência. E esse projeto é feito junto a equipes espirituais que nos auxiliam. Portanto, no mundo espiritual, nos preparamos antes do nosso reencarne, fazendo cursos, trabalhando, para que consigamos cumprir bem o nosso projeto reencarnatório. Nós escolhemos o lar que vai nos receber, os nossos pais, a nossa profissão, a nossa condição social e as dificuldades que vamos enfrentar como prova de aprendizado. É um aprendizado através do amor, pois só no amor vamos conseguir a nossa evolução. Então, nós sabemos, sim, as provas que nós vamos enfrentar, nós não desconhecemos, nós programamos antes de reencarnar. Então, nós conhecemos as provas que iremos encontrar aqui na nossa existência. É por isso que a sabedoria popular diz: Deus dá o frio conforme o cobertor. E assim, né, nós refletimos sobre isso. E eu trouxe também os comentários do Miramês, porque o Miramês traz, né, nos seus comentários sobre essa questão, ele traz bastante esclarecimento para nós. E assim, é importante nós ouvirmos o que Miramês diz. Então, ele começa nos esclarecendo o seguinte: a razão nos convida a apreciar com profundidade este assunto de escolha de provas quando o espírito está na erraticidade. Temos o livre-arbítrio, mas em uma escala progressiva e até certo ponto, porque Deus é quem comanda tudo dentro da sua autoridade total. E aqui eu vou fazer um parênteses para mostrar que essa escala progressiva é porque nós temos o livre-arbítrio de acordo com a nossa evolução espiritual. Aquele que já tem uma certa evolução espiritual, ele tem o livre-arbítrio dentro de um certo limite. O que já tem mais esclarecimento, o que já está mais evoluído, tem mais amplo o seu livre-arbítrio. Então, a escala é de acordo, né, a escala é progressiva, de acordo, né, com o progresso espiritual de cada um de nós. Aí Miramês continua: o espírito pode escolher as provas que haverá de enfrentar na Terra, mas quando passa dos limites, quando a sua usura, o seu orgulho falam mais alto do que as suas necessidades de se educar,
a mão de Deus intervém, dando-lhe o que pode suportar e o que lhe serve de aprendizado. É, pois, engenhosa essa escolha. Nem sempre a alma pode escolher o que quer, porque, por vezes, não sabe optar pelo que realmente lhe convém. É isso. Então, depende da evolução, porque o espírito mais evoluído, ele tem mais compreensão e ele consegue planejar aquilo que vai fazer bem para o seu progresso espiritual. E aquele que não evoluiu ainda suficientemente, né, para fazer essas escolhas, às vezes faz escolhas equivocadas, que não são benéficas para ele. Então, a mão de Deus vai intervir nesses casos, fazendo com que seja dado a ele aquilo que ele necessita. Continuando, Miramês. No caso de espíritos envolvidos nas paixões inferiores, que se encontram na inconsciência do que devem escolher, certamente que esses não podem programar suas provas, assim como a criança, o velho, né, que já está esclerosado, o retardado mental, que não podem sair para as ruas na hora que desejarem. Para esse trabalho de escolha e assistência aos reencarnantes, Deus colocou falanges e mais falanges de anjos benfeitores, conscientes de seus deveres ante os necessitados. E nunca se pode generar esses casos de escolhas. Elas são variadas de acordo com o reencarnante e muitos espíritos também, já com uma categoria espiritual elevada, buscam conselhos aos espíritos que os guiam na escolha das suas provas sobre a família, sobre o meio social que irão reencarnar. Então, assim, até os espíritos já mais evoluídos, muitas vezes são aconselhados, buscam orientação para não errarem na sua reencarnação que eles estão programando. Então, são almas que desejam acertar e que não querem negligenciar nas diretrizes do bem e da verdade. E ainda pedem aos seus mentores espirituais para avisar-lhes sobre os perigos no momento em que estiverem à beira do abismo. São espíritos com a maturidade que os assemelha à lavoura, cuja colheita se aproxima. E que Deus nos abençoe, que já existam muitos deles na terra. Mas quando o espírito tem a liberdade de escolher suas provas e avança para certas dificuldades que pesam em seus ombros, Deus o permite. E ele, o Senhor, é misericordioso. Ele permite, mas ele oferta muitos recursos para que a alma aproveite suas lições. Nada é perdido em lugar algum do universo, porque a sabedoria divina tudo vê, e suas mãos sempre abençoam, convertendo o mal em bem, o ódio em amor, a violência em paz, a inimizade em perdão. Mesmo que o espírito se desvie da estrada nobre que desejou seguir, ele acumula experiências e torna a voltar, revestindo-se de novo corpo e com mais facilidade de acertar. Podemos ponderar sobre os nossos feitos na terra e as decisões que tomamos no decorrer da nossa existência. Temos o livre-arbítrio de escolher. No entanto, muitas escolhas não acontecem porque o Senhor não achou conveniente ao nosso tamanho evolutivo. Isso sucede todos os dias. Basta observarmos os acontecimentos na sutileza da vida. Situações há em que determinada pessoa escolhe, por exemplo, dirigir um país
e quase toda nação assim o deseja. Entretanto, Deus não permite que assim aconteça. Assim também se passa no mundo dos espíritos. Quem pode escolher, escolhe as provas. A quem não pode, as provas são impostas. E outros pedem conselhos aos benfeitores maiores sobre o que é melhor para eles. Enfim, tudo é escola, tudo são lições, porque nada se perde na casa de Deus e a sua vontade é sempre soberana. Assim, meus caros companheiros, com esses ensinamentos que nós obtivemos hoje através da explicação dos Espíritos no Livro dos Espíritos e os esclarecimentos de Miramês, que com eles nós possamos refletir sobre a nossa existência terrena. Entender que ela foi escolhida por nós, de acordo com as nossas necessidades, com o auxílio dos nossos mentores e com a permissão do nosso Criador, objetivando o nosso próprio progresso espiritual. Então, assim, entendendo, pedimos a Jesus que nos ampare, nos ilumine os passos, o nosso caminho, hoje e sempre. Boa noite.